Cinema, com Flávia Guerra. Oi, Flávia, muito bem-vinda mais uma vez a este Tem Método. Que prazer ter você aqui conosco. Você vem na sexta-feira e já projeta um fim de semana pra gente, para relaxar, para aproveitar, para ver um bom filme, para ir ao cinema. Estreia de um filme especificamente, curioso sobre ele, Coração de Lutador, The Smashing Machine. E aí, Flávia, boa tarde. Olha, gente, eu vou falar isso já, vocês estão vendo que eu não estou no cinema, né? Estou praticamente na praia, no Rio de Janeiro, tá rolando o Festival do Rio, mas já a gente fala disso. Vento, hein? Que vento que tá aí? Tá um ventão, né? Nós não vai chover, mas se chover é bom que a gente vá ao cinema. Mas o Smashing Machine, gente, é um dos filmes do ano. Então vamos anotar aí, quem ama, né, UFC, MMA, vai chorar, vai sim, vai se emocionar com a história do Mike Kerr. Mike Kerr é campeão de UFC, bicampeão de MMA, enfim. Ele é um grande nome e pioneiro, né, das artes marciais, né, essa combinação das artes marciais. E esse filme traz o The Rock, o nosso querido Dwayne Johnson, muito famoso por filmes de ação, né, por filmes de aventura, num papel dramático. Esse filme estreou no Festival de Veneza, no mês passado. Foi linda a sessão, gente, porque o Dwayne Johnson chorou ao final da sessão, do lado da Emily Blunt. E o diretor do filme, o Ben Safdie, ele ganhou o prêmio de melhor direção no Festival de Veneza. Não é pouca coisa não, gente. E é um filme que eu acho que realmente a direção faz toda a diferença. Porque a história do Mike Kerr é uma história, entre aspas, né, como muitas aspas. A gente vê a crise dele de dependência de analgésico, a gente vê ascensão e queda, o que muitos esportistas têm. A diferença é como ele trata esse assunto, ele humaniza muito esse personagem do Mike Kerr. Ele é um cara bacana, ele é um cara que tem muitas crises com a mulher, mas ao mesmo tempo ele está tentando, ele quer ganhar vida, ele quer se concentrar, ele é um atleta. E o jeito que ele filma as lutas, né, do Pride no Japão, você se sente lá dentro, mas não é um Rocky Balboa, ele vai sofrer e aí, enfim, ele vai conquistar o mundo. Não, é um filme que humaniza muito a vida dos lutadores e principalmente a desse, o Mike Kerr, que hoje em dia os lutadores são milionários, né, muito conhecidos. Ele não era quando ele começou. Então é um filme lindo, gente, de verdade. Eu que não sou grande fã das lutas marciais e não entendo, fiquei muito emocionada com o filme, fiquei muito feliz. Vamos anotar aí para ver o Dwayne Johnson no Oscar. O Oscar adora essas histórias também, né? Então já anota aí no caderninho, porque eu acho que ele vai ser indicado ao Oscar de melhor ator, viu? Muito bom. E é curioso a gente ter esse filme, né, justo nessa semana em que a gente teve aquela coisa horrorosa envolvendo lutadores super importantes e aqui do nosso país, e aí vem esse filme justamente para emocionar e trazer esse outro lado, né, dessas histórias dos lutadores. Ô Flávia, e a gente também tem um filme que conta um capítulo importantíssimo da história do Brasil, das pessoas que foram escravizadas aqui no Brasil, uma produção brasileira e do Antônio Pitanga, é isso? É isso, esse filme tem tantas camadas de significado que é difícil, né, o que é mais importante aqui. Antônio Pitanga, gente, não é só pai da Camila e do Rocco Pitanga, é um dos maiores atores do cinema brasileiro, um dos maiores nomes, grande parceiro de Glauber Rocha, né, e desde a época em que ele filmava com Glauber, ele tem esse sonho de trazer essa história que aconteceu em Salvador, a cidade natal dele, para o cinema. A revolta dos malês, essa insurreição, ela foi a mais importante, a maior, a mais bem organizada, vamos dizer assim, né, urbana, dos escravizados no Brasil, no século XIX, né, poucas décadas ali antes da abolição da escravatura no Brasil, os malês, que eram escravizados muçulmanos, alfabetizados, eram cultos, eram sofisticados, eles estão querendo fazer uma revolta para conquistar sua liberdade, né? Eles estavam até construindo uma mesquita ali na região de Salvador. E essa revolta, infelizmente, ela foi, obviamente, acachapada pelo governo da época, mas ela deixou esses ecos da luta pela liberdade. Então é isso que a gente vê no filme. Como que eles foram unidos, foram sofisticados, como que eles inspiraram outras etnias, outras culturas, né, de negros escravizados no Brasil, na Bahia daquele momento. E tem vários personagens reais, históricos. E o personagem do Antônio Pitanga é um sábio mesmo, que acredita no diálogo. Ele quer dialogar com outras lideranças
negras ali, quer dialogar com quem é do candomblé, ele quer usar a inteligência e não necessariamente a força, e tem os que querem usar a força, né, e a revolta, e ao mesmo tempo tem um casal, o Rocco Pitanga faz parte desse casal, que é separado no casamento na África, e aí querem se reencontrar no Brasil. Então tem duas histórias paralelas, contando, e abro aspas aqui da Camila Pitanga, quando ela conversou comigo, esse filme mostra também como a negritude tem muitos perfis, muitas inteligências, muitas vozes, desde sempre. Então, é um filme lindo que eu queria ter visto quando eu era jovem, sabe? Estava estudando a história do Brasil. Porque essa história, ou ela não é contada, ou ela é mal contada. E o cinema, a gente vê com muito mais gosto essa história acontecendo de fato, né? Então, Malê está em mais de 300 salas do Brasil, gente. Corre para ver, viu? Olha que legal, né? E realmente como a arte ajuda a gente a entender, né? Alguns capítulos da nossa história. Eu estava vendo aqui que ele ficou 2 anos na África, justamente estudando, né, uma busca ancestral mesmo para tentar ter ali todos os ingredientes dessa história, e aí isso se passaram quase 40 anos para de fato sair esse filme com ele, que acho que ele tá com 86 anos, não é isso? 86, o Antônio Pitanga, demais. Sim, ele tá com mais energia do que nós 3 juntos aqui, posso falar. Viajando, querendo filmar, cheio de projetos. Muito legal. E a equipe teve aula de árabe, viu? Porque tem várias frases, obviamente, que o elenco fala, eles tiveram aula de árabe. Então teve um cuidado primoroso nesse filme. Ô Flávia, eu estou observando que você está no Rio de Janeiro com uma belíssima vista de Copacabana ao fundo, especificamente posto 6. Já mapeei tudo perfeitamente. Você falou do Festival do Rio. Fala um pouquinho do festival pra gente. Olha, o Festival do Rio é o segundo, não, né? Primeiro e segundo, os grandes festivais imensos do segundo semestre. Tem a Mostra de São Paulo e o Festival do Rio. A mostra começa já. Mais de 300 filmes. Começou ontem e hoje começa para o público, e tem muita coisa que vai vir aí na temporada de Oscar. Os brasileiros que vão vir também. Então o Festival do Rio é uma aposta maravilhosa para a gente ver o que vai vir e o que vai estrear logo em seguida. Eu vou aqui dizer, semana que vem a gente vai falar mais dele. O festival abriu com um filme chamado Depois da Caçada, do Luca Guadagnino, com a Julia Roberts, que também causou lá em Veneza. E esse filme estreia logo semana que vem, então tem várias pré-estreias. O bacana desses festivais é que vem convidados muito importantes também. E eu destaco aqui um filme para vocês ficarem de olho, que ele vai estrear na Amazon já. Ele se chama Belém, o nome mesmo. É o nome da cidade, mas é um nome de mulher muito conhecido para quem fala espanhol, né? Conta a história da Belém, é um nome, vamos dizer, fictício, de uma jovem, é um caso real, tá? Dirigido pela Dolores Fonzi, que é atriz e também atua, e também dirige o filme, e também escreveu o roteiro. Um caso real de uma jovem que em 2014 foi acusada de ter praticado um aborto, provocado um aborto. Ela vai para o hospital e ela, né, tem um aborto espontâneo nesse hospital. Ela nem é julgada, ela é julgada sumariamente, como se ela tivesse cometido o aborto provocado, e ela é presa. E a sociedade, essa advogada que a Belém ganha como um anjo da guarda para defendê-la, que se chama Soledad, quem vive é a Dolores Fonzi, a diretora também, as mulheres da Argentina se uniram para defender o direito da Belém. De ser julgada como inocente que ela era. 2, mesmo que ela fosse, né, tivesse praticado o aborto, ter um julgamento de fato e não uma condenação sumária, sem nenhum cuidado da justiça. Então é um filme que mostra isso, a mobilização das mulheres argentinas para que as mulheres tenham um tratamento humanizado, né? Então é um caso interessante, real, emocionante, e ao mesmo tempo é o representante da Argentina no Oscar esse ano. Então, quem sabe a Argentina ganha aí uma vaguinha entre os 5 do Oscar. A competição esse ano está difícil, a gente sabe, mas eu já deixo essa dica aqui, que a gente ama cinema argentino. Cinema argentino que é candidato ao Oscar, então, mais ainda, Belém, já vai estrear na Amazon. Muito bem, pode ser aí o nosso adversário, se é que a gente pode chamar assim, do agente secreto, então a gente tem que ficar esperto. Muito bem, Flávia Guerra, toda sexta-feira com a gente. Obrigada, Flávia. Bom fim de semana, bom festival aí para você. Obrigada, gente. Bora pro cinema.